O que de fato é bom e ruim, guerreiro? O que de fato está acontecendo na sua vida hoje, seja lá o que esteja acontecendo, seja bom ou ruim? O que eu quero trazer para você com essa reflexão é, muitas vezes a gente enaltece aquilo que para nós é algo positivo, enquanto que a gente tenta excluir ao máximo aquilo que no nosso ponto de vista é negativo. Mas será que realmente aquilo que a gente enxerga como positivo é positivo e o que enxergamos como negativo é negativo? No episódio de hoje da série O Ano Histórico, nós vamos aprofundar sobre essa meditação, que inclusive é uma meditação de Marco Aurélio, que ele faz no seu livro Meditações. E por aqui, eu, Daniel Franco, vou compartilhar com você o meu ponto de vista diante dessa visão do mundo com base nos grandes históricos que já existiram, grandes filósofos que existiram na face da Terra. E por hoje a gente vai ler exatamente essa meditação aqui do Marco Aurélio. Olha só. Regozije-se com simplicidade, modéstia e indiferença a todas as coisas que estão entre o bem e o mal. O que é que ele está querendo dizer? Existe de fato o bem, existe de fato o mal. Inclusive, os dois são importantes aqui, e é importante que você capte isso, guerreiro, porque não há como você definir o que é bem sem você ter o seu contraoposto, ou seja, o mal. Assim como você não sabe o que é de fato o mal sem que você tenha o outro lado, o que é o bem. E na tua vida, e isso é extremamente importante, para você, talvez o que seja bom, talvez o que seja mal, seja diferente do que é para mim, talvez para tua parceira, para tua família ou para qualquer outra pessoa. Ou seja, a tua visão do que era a vida é completamente única. Porém, existem coisas que estão acima disso. A gente sabe que existem consensos diante de coisas que são ruins ou que são boas. E isso, obviamente. Só que eu quero aprofundar com você, especificamente nesse sentido, com base no livro da inteligência positiva, existe uma meditação lá, um provérbio chinês, vamos dizer assim, onde ele faz exatamente essa reflexão. E o provérbio do Garanhão, onde um dono de terras, dono de cavalos, etc., né, ele vai numa competição e nessa competição ele leva o seu principal cavalo, o seu Garanhão, e ele ganha o campeonato. Ele ganha com isso vários prêmios em dinheiro, prestígio, etc., e ele retorna para casa. Só que por ter chamado a atenção e ter ganho esse campeonato, essa competição, bandidos vão até sua casa, até sua fazenda e roubam seu garanhão e outros cavalos. E ele fica assim, cara, né, levaram. Só que as pessoas ao redor dele, tanto na outra situação positiva, enalteceram, ou seja, alegraram-se, mas, cara, como você é sortudo, como você é muito bom, você ganhou um campeonato. E na situação negativa, que foi o roubo do garanhão, eles começaram a adular ele. Cara, e, cara, que coisa ruim, você tinha acabado de ganhar um campeonato e você perdeu. Cara, acontece, a vida é assim, mas vai ficar tudo bem e tudo mais. E provavelmente você já passou isso em algum momento da sua vida. Mas a história ela continua. Por quê? Ao Garanhão, por ele ser muito forte e etc., ser ali o macho alfa, vamos dizer assim, ele consegue fugir desses bandidos e traz todos os cavalos que aqueles bandidos tinham roubado e retorna para o seu dono. Ou seja, além do dono resgatar o seu cavalo, o seu garanhão, ele resgata outros cavalos também, o que aumenta, inclusive, a tua fazenda. E as pessoas começam a agradecer a ele por isso. Cara, muito bom a se alegrar diante disso, né? Cara, muito bom, você ganhou esse prêmio, aí ó, foi roubado, mas ele retornou e agora trouxe outros, olha como sua fazenda cresceu, olha como você é um cara de sorte. E pouco tempo depois, enquanto o seu filho mais velho estava educando um desses, né, estava ali no processo de cuidado de um desses cavalos, ele acaba caindo, tropeçando e ele quebra a perna. E as pessoas vêm mais uma vez aqui falando que, ó, que pena, como é que pode, é um absurdo, aquilo aconteceu, e era uma coisa boa, mas se tornou uma coisa ruim. E pouco tempo depois, para a gente encerrar a história, vem um exército, estava acontecendo uma guerra, eles chamam os primogênitos, né, para lutar, os homens das famílias para lutar, só que o filho dele estava com a perna quebrada e por conta disso não foi chamado. Obviamente, isso aqui é uma história, tá? É um provérbio chinês, mas a intenção dele é mostrar exatamente o que Marco Aurélio está dizendo aqui. Você nunca vai saber que uma situação específica é boa ou é ruim, porque a nossa vida não funciona de forma pontual. Eu posso olhar para essa situação agora e, de fato, eu enxergar ela como algo positivo, porém eu não sei a consequência dela. E eis aqui que a gente tem um dos consensos, né, uma das ideias por trás do livre-arbítrio. Você não sabe qual é a consequência da sua ação. E esse é o grande lance. E isso conecta muito forte também com o processo de maturidade emocional. Maturidade emocional é assumir a responsabilidade diante das consequências das atitudes que você toma. Ou seja, você tem o domínio sobre a sua vida, não as circunstâncias que acontecem nela. Por quê? A circunstância é algo externo. E o estoicismo, principalmente Marco Aurélio, ele foca muito nisso. Cara, não adianta você querer lutar contra aquilo que você não tem força. Ou seja, ele não tinha como necessariamente lutar ali, impedir que o bandido roubasse. Ele poderia ter feito alguma coisa, mas acabou que roubou, beleza. Só que aquilo retorna. Ele poderia ter ido atrás, etc. Mas falou assim, cara, deixa a vida seguir aqui com o que eu posso seguir, com o que eu posso fazer. E as coisas foram acontecendo. Esse é o grande ponto.
Só que muitas vezes, o que é que a gente leva na nossa vida? A gente vive um processo de flutuação intensa. E eu quero que você entenda uma coisa. Segundo a lei do Carvalho, a lei do ritmo, a nossa vida, de fato, ela vai ter altos e baixos, picos e vales. Isso faz parte, tá? Porém, essa distância, essa intensidade, essa volatilidade vai depender de como você tem a sua maturidade emocional desenvolvida. Porque, olha só, você vai ter o crescimento sim, mas percebe que se você tem um pico muito grande de um sucesso e do nada você cai, vai lá embaixo, você perde tudo, etc., existe algo aí de maturidade que você precisa olhar. E o ponto que o Marco Aurélio traz aqui na sua meditação é, cara, independente do que é bom ou mal, desses dois extremos, se alegre nesse meio aqui. Fica nesse meio, não vai para os extremos, não. Então, quando você conquista algo, cara, não celebra aquilo como se fosse a última coisa, eu sou o maioral, eu sou o bonzão. E aí, quando você perde algo, também nos coloca como uma vítima, meu Deus, eu perdi tudo, e agora o que é que eu vou fazer? Minha vida acabou. Cara, não é assim. A gente tem uma tendência a extrapolar demais as coisas. Guerreiro, eu quero que você entenda uma coisa. São dois princípios estoicos aqui que faz, cara, mudou minha vida por completo, eu aplico constantemente, que é uma frase chamada Memento Mori e a outra chamada Memento Viver. No Memento Mori, ele aprofunda especificamente no quê? Cara, lembre-se de que um dia você vai morrer. Daniel, pelo amor de Deus, não comece a falar de morte não, que eu já fico agoniado, já começa a tremer aqui, chega a suar frio. Cara, isso é a maior verdade que a gente tem na face da Terra. São duas leis assim que são imutáveis, são mais do que verdadeiras. Primeira, tudo muda a todo momento, a todo instante. Você muda, o ambiente ao seu redor muda, a tua casa muda, o teu país muda, a sua cidade muda, o planeta, tudo muda. Nada está estagnado, tudo está em movimento, certo? Primeira lei. A segunda lei que a gente vai ter é tudo tem um fim. Tudo aqui que existe tem um fim. Só que é que tá, o fim não é determinadamente a morte, vamos dizer assim, não é um fim de fato. Ali existe um recomeço. Então a gente vive num mundo que é o quê? Cíclico. E o ritmo é exatamente isso. Os seus altos e baixos são, de certa forma, um movimento cíclico. Assim como a maré, assim como as estações, assim como diversos outros fatores que a gente tem na vida. E o Memento Mori, essa frase especificamente, ela traz o quê? Cara, lembre-se que um dia você vai morrer. E ela geralmente está associada a coisas positivas. E um dos maiores casos, as maiores histórias que conectam a ela, é justamente quando o general ele ganhava, vamos supor, uma guerra e ele vinha ali com todos os espólios da guerra e a comemoração do povo e as pessoas jogando as folhas para eles e aplaudindo e dançando e comida e bebida e o rei fala assim, cara, você é o maioral. E esse general ele sentava, começava a comer e vinham as mulheres e tudo mais. E aí o sacerdote, né, o filósofo, ele chegava assim para um discípulo e falava assim, cara, vai lá e fala com ele. E aí chegava esse discípulo no ouvido deste homem e falava assim, Memento Mori. Só isso. E neste momento ele percebeu que, cara, controla a onda aí, porque este momento que você está vivendo, ele vai passar. Em algum momento ele vai passar. Isso não significa que você está atraindo algo negativo para a sua vida. Isso significa um desenvolvimento emocional, um processo de maturidade emocional, porque a gente tende a nos agarrar, a gente tende a ficar muito agarrado ao que é positivo em nossa vida, às conquistas, às superações, e a gente tende a querer fugir do que é negativo. E aí vem um outro ponto, que é o contraste a isso, vamos trazer dessa forma, que é o memento vivere, que é, cara, lembre-se de viver. Quando você está numa situação difícil, a gente tenta o quê? A gente quer se afastar das pessoas, a gente quer se esconder, a gente quer se excluir, a gente quer meditar sozinho, etc. Isso é importante, mas às vezes a gente entra num processo, às vezes, de depressão, de ansiedade, que não há necessidade diante daquilo. Porque, venhamos e convenhamos, hoje, pouquíssimas coisas de fato colocam nossa vida em risco. O seu chefe brigar com você não significa que sua vida está em risco. Ou, vou além, você tem uma discussão no seu relacionamento, sua vida não está em risco. Você ter um filho, sua vida não está em risco. Você, que seja, perder o emprego, sua vida não está em risco. Você está passando por um momento específico de aprendizado ali. Esse é o grande lance. E o Memento Viver, ele aprofunda exatamente nesse ponto, que é, lembre-se de viver a vida. Por mais, olha só, o Memento Mori foca no quê? Cara, lembre-se que um dia você vai morrer. Isso vai passar que você está vivendo agora. Então, coloca o pé no chão. E o Memento Viver é assim, cara, lembre-se de ver, ou seja, coloque a tua cabeça lá no céu, nas estrelas. Pense realmente em coisas para você fazer. Pense em conquistar, pense em seguir a vida, independente dos desafios que estejam acontecendo. Então, é como se fosse o yin yang do estoicismo, vamos trazer assim, tá? Isso aqui eu inventei agora. Como se fosse o yin yang do estoicismo. O ir para fora e o voltar para dentro. O estar conectado com o exterior e com o interior. Ou seja, você precisa seguir a tua vida e você precisa celebrar as conquistas, mas tudo em equilíbrio. Não é muito comum hoje, e principalmente
os mais jovens, vamos dizer assim, e eu passei por esse momento, tá? Onde vinha um período ali, cara, esse final de semana, a semana foi confusa, eu estudei muito, ou eu trabalhei muito, então final de semana eu preciso celebrar, comemorar, eu preciso me divertir, eu preciso ver o prazer, eu preciso me sentir vivo. E aí você vai, come água na sexta, come água no sábado, come água no domingo, acorda na segunda, não quer ir para o trabalho, não quer estudar, não quer fazer nada, você está de saco cheio. Por quê? Porque você extrapolou naquele momento. E aí é que tá, mais uma vez conectando aqui, o prazer, a busca pela essa satisfação, e a gente pega aqui a neurociência, a ocitocina, é um hormônio conectado a essa sensação do prazer, de felicidade, de relaxamento. Cara, ela é importante para você. É importante você ativar ela na sua vida. É importante que ela esteja ali presente, que você tenha momentos que gerem prazer na sua vida. O ponto é, você não deve se tornar viciado neste seu prazer. Ou seja, se você não consegue passar um final de semana sem beber especificamente, ou se você não consegue parar de assistir uma pornografia, por exemplo, ou se você não consegue deixar de fazer qualquer coisa, seja um jogo, tigrinho eu nem falo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas seja um jogo de videogame, seja ali estar sempre presente com seus amigos, resenhando, conversando e brincando, etc. Cara, se existe algo, ou até coisas positivas, tá? Se você não consegue passar um dia sem treinar, cara, não, passei um dia e eu tô me sentindo mal, etc. Se você não consegue passar um dia sem ler algo do tipo, você fica naquela ânsia, você se sente mal com isso, cara, significa que você está viciado. E percebe, as coisas em si não são boas nem ruins. As coisas em si não faz parte do bem e do mal, mas a forma como você lida com elas, sim. E isso o estoicismo ele traz de forma muito profunda. E somente nessa primeira frase que a gente trouxe aqui de Marco Aurélio, a gente conseguiu aprofundar tudo isso. Imagina com o restante que a gente vai ver agora. Inclusive, antes da gente continuar, eu vou te fazer um direcionamento que é extremamente importante. Se fez sentido até agora o conteúdo que a gente está vendo aqui, cara, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E diariamente eu compartilho com você sobre os princípios estoicos, sobre o que eu aplico na minha vida, como vem transformando a minha vida e como vem transformar a sua também, como homem, ativando o seu masculino, desenvolvendo o teu autodomínio emocional. Então clica para se inscrever para receber mais vídeos como esse. Então, continuando aqui, na meditação de Marco Aurélio, ele fala: ame a humanidade e obedeça a Deus. O que é que ele está trazendo nisso aqui? Amar a humanidade, segundo o estoicismo, é nós fazemos parte, a nossa natureza como homens, mulheres, etc., como seres humanos, é viver em comunidade. Nós crescemos dessa forma, nós evoluímos dessa forma. Nosso habitat natural é viver com outras pessoas. E aí é que está, viver com outras pessoas para o crescimento dessa comunidade. Ou seja, eu vou buscar sempre crescer pessoalmente, construir mais coisas, conquistar mais coisas, desenvolver minha sabedoria, minha coragem, que são as virtudes históricas, né, as 4 principais virtudes históricas, a justiça e a temperança. Para quê? Para que eu possa me tornar um homem melhor na minha sociedade e que a minha sociedade cresça também. Não é crescer por crescer, obter bens por obter bens, viver uma vida extraordinária somente por uma vida extraordinária sem compartilhar com os outros. E se você pega a ferramenta, por exemplo, da Roda da Vida, ela relata sobre isso. Em uma das etapas, em uma das esferas da Roda da Vida, tem a parte do compartilhar, vem a parte do transbordar, do quanto você doa para os outros. E aí doação pode ser caridade, tá? Pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser de esforço, pode ser de conhecimento, enfim, não importa. Em algumas situações você pode ser recompensado por isso, sim. Em outras situações, não necessariamente. Ser algo filantrópico mesmo. O ponto é, você está aqui para, de fato, crescer como ser humano e, como ser humano, você crescer a sua comunidade. E, obviamente, isso começa a comunidade de você com os seus familiares, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente pensa que não tem nenhum poder na mão para transformar o mundo que a gente vive, porque a gente sempre imagina o quê? Cara, a única pessoa que pode transformar o mundo que a gente vive são os presidentes, são os políticos, são os grandes empresários, assim por diante. Cara, negativo. É justamente por você que essa mudança vem. É justamente no que a gente entende como a base da sociedade, é o que cada um pode fazer para transformar a sociedade como um todo. E é isso que o estoicismo preza muito. E ele foca no outro ponto aqui, Marco Aurélio, que é sobre obedecer a Deus. Deus aqui para ele não é o mesmo Deus cristão, tá? O estoicismo ele acredita, a vertente deles religiosa é do panteão romano, vamos dizer assim, então os deuses ali que você vai ter Zeus, Ares, Atena, etc e tal. Mas eles acreditam que existe algo superior a isso. Esse algo superior a isso é a natureza, é o universo como um todo. E nesse sentido que ele fala é, cara, obedeça à natureza, obedeça aquilo que você nasceu para fazer. Simplesmente isso. O que hoje a gente chama muito de propósito. Você tem um propósito, você tem uma missão. E quando você não está fazendo aquilo que você deveria fazer, a engrenagem do mundo não está funcionando como deveria. Ou seja, está emperrando a lei. O mundo está indo, tá, mas não está indo como deveria ir. Não está na sua máxima potência, assim como você não está. Ou seja, quanto mais focado, quanto mais direcionado, quanto mais presente no teu propósito você está, melhor o mundo vai se desenvolver. E você, como homem, tem um papel essencial e fundamental nisso.
Você precisa entender que dentro da tua casa você tem um papel, dentro da comunidade você tem um papel, dentro da tua sociedade você tem um papel, e você com você mesmo também possui um papel. Então, assim, por mais que o teu trabalho hoje não necessariamente seja o lugar que você queira, tudo bem. Existe um ponto sobre o trabalho, existe um ponto sobre o propósito. Muitas vezes a gente distorce um com o outro. Fazer o teu trabalho te gera remuneração. Esse dinheiro serve para você ser um provedor na teu lar, da tua casa, da tua família, ou ser provedor de si mesmo, se você mora sozinho, se você vive sozinho. Porém, o propósito não necessariamente vai te trazer um recurso financeiro, mas ele gera uma transformação na tua sociedade. É ótimo, lindo, maravilhoso quando a gente associa isso. Quando a gente vive o nosso propósito, esse propósito remunera a gente financeiramente. Porém, se você está numa situação hoje onde, Daniel, olha só, eu estou aqui trabalhando como CLT, ou estou no concurso público, ou até tenho uma empresa, mas não é o que eu gostaria de fazer, mas me dá dinheiro, o que é que você precisa atentar neste momento? Eu vou começar a criar um plano de ação para viver o meu propósito. Obviamente, isso, assim, existem alguns movimentos para você descobrir qual é este propósito, tá? Porém, vem muito da tentativa e erro. Porque o propósito, ele tem um propósito de vida, a gente já falou, você como homem dentro da sociedade é crescer a sua sociedade como um todo, o ambiente que você está ali inserido. Porém, existem propósitos pontuais. Às vezes você tem uma empresa hoje e essa empresa amanhã ela termine e está tudo bem. Por quê? Aquilo ali era um período. O que gostam de chamar muito de propósito momentâneo, transitório. Você vai crescendo. Você pode começar com um negócio pequeno, por exemplo, e aí desse negócio pequeno você avançar para um outro negócio, e dentro desse outro negócio você descobrir algo aqui e avançar para outro negócio, e assim sucessivamente. Cada pessoa tem o seu propósito. Não há como eu chegar para você e dizer, cara, é assim que você deve fazer, é desse jeito. Vai muito da tentativa e erro, vai muito do que você enxerga, o que encaixa para você. E assim, a vida, ela conversa com a gente. Uma vez que você está alinhada com a vida, e uma psicóloga, inclusive, que eu fazia um acompanhamento com ela, de São Paulo, cara, ela é extraordinária. Ela falava isso, cara, quando você alinha com a vida está alinhada com você. E as coisas fluem. O fluir não significa que vai ter desafios, que não terão obstáculos, mas existe leveza no processo. Uma coisa é você enfrentar um obstáculo, um desafio, onde você, particularmente, está num lugar que não gostaria de estar. Aquilo é muito mais pesado. Mas quando você está onde você gostaria de estar, quando vem um desafio, você tem a vontade, a ânsia, o desejo, a garra de o quê? De superar aquilo e continuar adiante, porque você sabe que tem algo maior. Você sabe que existe algo para conquistar. E esse conquistar não é um bem material. Esse conquistar é justamente enaltecer, alavancar o teu propósito, que é o que você veio fazer aqui na Terra, diante da engrenagem que o mundo tem. Essa é uma informação extremamente importante que o Marco Aurélio traz aqui, conectado àquilo que a gente falou sobre os altos e baixos. Como você vai enfrentar os desafios, você vai se lembrar sempre, cara, memento vivere, ou seja, lembre-se de viver, esse desafio ele vai passar. Quando você estiver lá em cima, cara, conquistou os prêmios, o sucesso maravilhoso, cresceu, promoção e tal, lembre-se, memento mori, cara, lembre-se de que um dia isso aqui vai passar. E aí até pegando aqui, que me veio agora esse exemplo, sabe quando você compra um bem novo, cara, você queria muito, sei lá, um carro, uma casa, um videogame, uma roupa, um livro, seja lá o que for, um celular, você comprou aquilo. Cara, no dia que chegou, cara, é assim uma alegria, uma euforia exorbitante. Você fala assim, meu Deus, que maravilhoso. Vou pegar o exemplo. Meu Deus, que relógio lindo, maravilhoso. Cara, rapaz, não vou tirar mais esse relógio do pulso. Passou a semana, pô, que relógio bonito. Caramba, eu ganhei esse relógio é muito bonito mesmo. Que relógio extraordinário. Passou um mês e você, assim, cara, aquele é muito bom, cara. Assim, ele mostra uma hora diferente. Daqui a 6 meses, um ano, você fala assim, cara, cadê? Que relógio é aquele? Você já está provavelmente com outro relógio. É natural isso, porque a gente vive esse processo mesmo. Quando a gente conquista algo, a gente tem que enaltecer e diminuir. Então, uma vez que você se conecta, cara, muito bom esse relógio, gostei muito dele. Ficou bem legal no meu braço. Pronto, segue a vida, acabou. Não tem esse apego, que é um sinal também de maturidade emocional. Muitas vezes a gente fica apegado às coisas, às conquistas, os bens materiais que a gente tem, só que, deixa eu te falar, ele é emprestado. Por mais que você comprou, você fez o seu dinheirinho, tá? Você pagou, chegou para você, é emprestado. Porque ele vai ficar aqui, ou mesmo ele vai ser desmanchado em algum momento. Em algum momento você vai vender ele para outra pessoa e você vai ter outro. O fato do desapego não é o descuidado. E eu acho que tem uma conexão muito forte aqui que as pessoas fazem com isso de forma errônea. Guerreiro, deixa eu te falar. O fato de você estar desapegado de algo não significa que você não vai cuidar. O fato de você estar desapegado do teu carro não significa que você vai deixar seu carro sem lavar, você vai bater seu carro, você vai deixar as crianças entrarem no carro e bagunçar o carro todo. Não. Você vai ter um cuidado, o zelo sobre isso. Que é o quê? O zelo é uma forma de gratidão. O cuidado é uma forma de gratidão. E falar assim, cara, isso aqui é meu, pertence a mim, eu preciso resolver. Está comigo neste momento. Porque em algum momento ele vai seguir e vai continuar adiante. Eu percebo que muitas pessoas diferenciam isso. No sentido de, não, eu vou desapegar, então, cara, se quebrar, quebrou, se aconteceu. Negativo, irmão. Fuge daquilo, porque aquilo está com você. A vida lhe deu aquilo de alguma forma, então aproveite ao máximo aquilo da maneira mais consciente possível. E a gente dando continuidade
nessa meditação de Marco Aurélio, ele traz todas as coisas, diz alguém, seguem por lei e ordem. E eu vou continuar. Mas e se não houver nada além dos átomos? Mesmo que seja assim, basta lembrar que todas as coisas, exceto algumas poucas, são influenciadas pela lei. Ele trouxe 2 pontos importantes aqui, tá? O primeiro, ele fala sobre lei e ordem, ou seja, existe de fato, e aí eu recomendo que você leia o livro Caibalion, que é um livro onde ele aprofunda sobre leis herméticas, ou seja, as leis que regem o nosso mundo. A física traz leis semelhantes. E aí a gente percebe que são vertentes diferentes, um mais científico, outro mais esotérico, vamos dizer assim, mas os dois trazem princípios semelhantes diante do que acontece. E todo mundo que está abaixo do Criador, vamos dizer, todo mundo que habita aqui na Terra, segue essas leis. Não tem para onde correr. E aí vem, inclusive, um outro ponto que a gente muitas vezes conflita, que é, eu vejo pessoas terem sucesso financeiro e são péssimas pessoas, são corruptas, são pessoas que mentem, que roubam, etc. E eu sou uma pessoa honesta, não consigo ter esse mesmo resultado. A vida é injusta. Primeiro ponto, de fato, a vida é injusta. Aqui você está num processo de crescimento. Não é justo, não tem isso. Você vai em busca da justiça. A justiça é algo perfeito que habita no mundo das ideias, segundo Platão. Ou seja, existe lá no céu, irmão. Aqui não tem. Aqui é injusto. E você precisa aprender a jogar este jogo de injustiça, tentando ser, ao máximo, um homem justo. Esse é o grande lance. E um outro ponto que eu quero trazer para você sobre isso é as coisas sempre buscam a ordem. E isso está muito associado a N fatores. A dinheiro, a relacionamento, a bens materiais, que é o quê? Cara, se está na mão errada, vai sair. Se chega um dinheiro até você e você não está preparado para aquele dinheiro ele vai embora. Se você recebe o bem que você não está preparado para aquele bem, infelizmente aquele bem mais cedo ou mais tarde vai embora. Por quê? Porque a vida ela sempre vai buscar a ordem. Ela sempre vai deixar aquilo que é digno para a pessoa que tem, de fato, habilidade e conhecimento para aquilo que ela deve receber. Então, percebe como são as coisas? Você precisa trabalhar sempre para entrar numa vibração, num movimento onde você consegue atrair aquilo que é compatível com o que você está. E isso parte exclusivamente de você, do teu autoconhecimento, do teu posicionamento, do teu desenvolvimento pessoal. E isso é algo que depende única e exclusivamente de você. Ninguém pode fazer isso. Se sua vida não está do jeito como você gostaria, a única pessoa que pode tirar você deste lugar e ir para outro é você. O que você pode fazer para acelerar isso ou para achar um caminho melhor, um caminho com menos desafios, é encontrar alguém que possa te direcionar diante disso. E aí eu te faço um convite. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu deixei um link para que você possa aplicar para fazer uma análise dos seus sabotadores. Ou seja, para você identificar, visualizar aquelas vozes internas que impedem você de fazer o que precisa ser feito na sua vida para obter o sucesso. Aquilo que te mantém num ciclo de autossabotagem. E, inclusive, lá também a gente faz um processo de despertar do teu sábio, que é a tua consciência, o despertar do teu masculino para que você se posicione de forma correta na vida e passe a trazer as coisas para ela. Se faz sentido para você identificar isso, clica no link abaixo, faz a aplicação, que eu e você vamos sentar para poder ter essa reunião. Combinado? E um outro ponto que Marco Aurélio ele traz aqui é basicamente o quê? Ele fala, cara, e se não houver nada no nosso mundo além dos átomos? E quanto a átomo, associa aqui a matéria. Ou seja, isto aqui é matéria. São átomos condensados de uma forma específica, que é uma lei universal também, tá? Lei da vibração. A forma como vibra as coisas vai ser ela mais material, vai ser ela mais volátil. Inclusive, você está num ambiente que ao seu redor está repleto de matéria, de átomos. Esses átomos, obviamente, podem ser vírus, bactérias, o próprio ar ou outras coisas. Um cheirinho, quando você coloca o seu ar-condicionado que vai, o cheirinho está vindo. Ali são moléculas que estão passando. Ou seja, tudo é matéria, só que em vibração diferente. E ele está falando o quê? Cara, isso não houver nada no espiritual. E se eu morrer aqui, se isso aqui acabar e eu for, não tiver um depois, sabe? Tipo, breu total, acabou o fim do mundo. O que é que ele continua nessa meditação? Ele fala, mesmo que seja assim, ou seja, mesmo que acabe, tudo seja átomo, acabou, fim de papo, c'est fini, basta lembrar que todas as coisas, exceto algumas poucas, são influenciadas pela lei. Ou seja, basta você lembrar que, cara, não importa isso. Por quê? Porque eu estou debaixo das leis e ela vai funcionar. Eu não tenho que querer mudar as leis, eu tenho que aprender a jogar o jogo das leis. E percebe isso no nível macro, como o estoicismo tá? O estoicismo ele traz o microcosmo e o macrocosmo, ou seja, tudo aquilo que é micro, ou seja, da minha cidade, do meu estado, do meu país, aí vai crescendo, é também algo que existe no macro, ou seja, no planeta Terra. Existem as leis universais que nós precisamos aprender e segui-las. Eu não tenho como mudar as leis, eu tenho como otimizar o uso de cada uma ao meu favor, obviamente. Assim como existem as leis da nossa cidade, as leis judiciárias, que você vai estar sob elas, você não tem como mudar a lei, irmão.
Por mais que algumas pessoas queiram mudar a lei, mas enfim, você não tem como mudar a lei. Você tem como seguir aquela lei e falar assim, cara, eu tenho que ser um homem honesto e eu tenho que seguir isso aqui. Isso é princípio básico. Ser honesto não significa que você está além de qualquer pessoa. Ser honesto significa que você está falando o básico que deve ser. Ser justo é o básico que você deve ser. Ser sábio é o básico que você deve ser. Agora você precisa ir além disso e aplicar coisas para que sua vida ela possa crescer. Seja um profissional, seja no seu relacionamento amoroso com a sua família, com seus filhos, seja no seu trabalho e assim por diante. Esse é o grande ponto que eu quero trazer para você. E agora, dentro desse movimento todo, uma coisa que deixa marcado aqui para mim. Muitas vezes a gente não consegue fazer esse avanço, por quê? Porque estamos presos nas nossas emoções. Temos a tendência a ser escravos das nossas emoções. Ou seja, a gente deixa esse poder para que o nosso cérebro movimente. Mas deixa eu te falar, o teu cérebro não é responsável por movimentar a sua vida. Você, a tua consciência, o teu cérebro que movimenta. Por isso, eu indico que você assista esse vídeo aqui, onde eu explico para você exatamente como você pode acabar com esse processo de escravidão das suas emoções e ser o soberano sobre ela. Ser o imperador, assim como Marco Aurélio, um grande filósofo estoico, que na verdade ele não foi filósofo, ele foi ele vivenciava o estoicismo, ele aplicou na vida dele. Então clica aqui no vídeo, assiste, a gente se vê amanhã no nosso próximo episódio, às 8 horas. Grande abraço, guerreiro.